ok? A gente estava esperando um pouquinho o pessoal chegar. Vamos começar? Alguma objeção? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por cada um desses meus irmãos, ó Pai, que se dirigiram até aqui para, de certa forma, também te cultuar, seja pelo aprendizado, seja pela capacitação, mas seja conosco, ó Pai, no decorrer dessa noite. Fala, Senhor, nos nossos corações, traz, Senhor, algo que queime, Senhor, no nosso coração, para que a gente possa buscar mais, nos preparar mais, para a gente ajudar pessoas, ó Pai. Te pedimos isso, te pedimos pela aula de hoje, te pedimos pelos dois pastores, pelo pastor Du, pelo pastor Juliano, Pai, que o Senhor possa estar com eles, ó Pai, e fala conosco, Pai, ministra no nosso meio, te pedimos em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Hoje nós vamos estar na nossa lição 15, é a parte 2 da aula passada, que nós tivemos a parte 14, que começa a falar sobre relacionamentos, ok? Vamos só ler o versículo da semana passada, porque nós vamos fazer algumas referências a ele. Está lá em Efésios 5, 21, 22 e o 25. Quem podia ler para a gente? Efésios 5, 21, 22 e 25. Só um para ler, só. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso, graças a Deus. Lição 14. Na lição 15, o nosso texto está em 1 Pedro 3, 1 e 7. Quem podia ler para nós? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos maridos, para que se alguns deles ainda não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com servimento, tendo consideração para com a vossa mulher, por parte mais frágil. Tratai a dignidade, por isso sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam os vossos corações. Amém. O interessante desse 1 Pedro 3, 1, que ele fala: mulheres, sejam em vós igualmente submissas a vossos maridos, bem semelhante ao texto que a gente leu em Efésios, mas ele fala assim, para que se algum deles ainda não obedecem à palavra, ou seja, não tenha nenhum tipo de compromisso com Cristo, sejam ganhos sem palavra alguma. Testemunho. A mulher cristã, ela tem que ser praticamente irrepreensível no seu testemunho, para que de alguma forma ela consiga conduzir o seu esposo a Cristo. Seja ganho por meio de procedimento das suas esposas. Então, ou seja, testemunho mesmo. Maridos, vós igualmente. A gente vai ver que tem um versículo que fala sobre sujeição também dos maridos à palavra de Deus. Então não é simplesmente só o amar, e não é só simplesmente as esposas que sejam submissas, mas vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Por isso que sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Dependendo do modo como o esposo trata a sua mulher, as suas orações, elas são interrompidas e elas não chegam ao Senhor. Não que o Senhor não fique sabendo, porque Ele é onisciente, mas Ele não leva em conta. Ou seja, não adianta simplesmente orar bonito, mas não fazer o que a palavra fala com relação a isso. Página 1 da lição 15, o texto lá em cima. É imprescindível que a submissão e o amor bíblico sejam praticados pelo casal em todos os aspectos do relacionamento conjugal, visto que esse deve refletir o relacionamento entre Jesus Cristo e a sua igreja. A Bíblia faz referência a isso, de a mulher ser submissa ao esposo, assim como a igreja é submissa a Cristo. E se a gente olhar exatamente nessa ótica, nesse ângulo,
desse ponto de vista, a gente não tem como questionar Cristo, então teria que ser submissa. Talvez a palavra traduzida para o português como submissão possa parecer um cargo como se fosse de escravidão ou de um cargo mais baixo. Não é isso, é estar sobre a mesma missão. Quando o Senhor Jesus veio aqui na terra e ele deixou sua igreja, fundou sua igreja, a pedra fundamental foi Cristo, ele prefere contar conosco, ele não precisa contar conosco. Cristo faz a igreja andar, ele faz o seu nome ser revelado. Salmos 19 fala isso, um dia faz declaração, outro dia, uma noite faz a sua palavra ser ouvida de todo o canto da terra. Ou seja, ele não precisa de nós, mas ele prefere contar conosco. Assim também as esposas têm que estar sob a mesma missão do marido, para que os dois fajam e tenham rumos, e tenham objetivos, e tenham diretrizes para andarem juntos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O interessante do curso, e ele chama autoconfrontação, ele é para, em primeiro lugar, fazer uma autoconfrontação pessoal. É para mim. Eu tenho que ver o que eu preciso mudar para me adequar à palavra do Senhor. E nós estamos aqui não só para ter essa autoconfrontação, mas acertado isso, a gente possa ajudar pessoas. Então, lógico que a gente vai olhar para isso, vai olhar para alguns textos aqui, e vamos ver que muitas vezes segmentos do nosso relacionamento. Fala assim, puxa, aqui eu preciso melhorar, aqui eu preciso fazer diferente, aqui eu torço o nariz, mas eu preciso dar um jeito de me adequar à palavra. Eu tenho que fazer dessa forma. Mas sabendo disso e fazendo dessa forma, a gente sabe muito melhor como ajudar o outro. E esse é o objetivo do curso, é que a gente tenha conhecimento necessário para que de alguma forma a gente consiga, à luz da palavra, aconselhar pessoas para que elas andem no caminho certo, para que elas ajam certo, para que elas se modifiquem para andar conforme a palavra quer que a gente ande. Então, o primeiro é uma autoconfrontação mesmo, mas depois a gente, tendo isso estabelecido em nós, a gente tem como auxiliar as pessoas de uma maneira muito melhor. Então, a esposa tem que estar sobre a mesma missão. O marido, amai a sua esposa, da lição 14 que nós lemos. Amai como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Então não importa se a mulher é faladora, se a mulher é briguenta, se a mulher é implicante e tal. Porque se a gente olhar para a igreja, ela não é uma igreja sem mancha, sem mácula. Ela é composta por pessoas, e pessoas têm falhas, pessoas são pecadoras. Mesmo assim, Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. E ele não levou em conta, por um, ou por aquele, ou por esse eu não morreria. Não, ele morreu por todos nós. Então, assim, da mesma forma, os maridos têm que amar as esposas. E aí, pelo texto que a gente viu hoje, como se fosse a parte mais fraca, com toda a consideração, com todo o respeito. E aí é a receita bíblica para que se tenha um relacionamento muito saudável. Amém? Então vamos lá. O propósito dessa lição: A. Apresentar o plano de Deus para que o casal possa efetuar mudanças no seu relacionamento conjugal. E esse propósito da lição. B. Definir a submissão bíblica, que nós vamos dar uma olhadinha nas próximas páginas. C. Ajudá-lo para que aprenda a demonstrar o amor bíblico ao seu cônjuge em cada situação. D. Ajudá-lo a vencer os problemas do seu casamento mediante a comunicação bíblica. E por último, apresentar um plano de comunicação bíblica na continuação do estudo de um caso de aconselhamento, que é o caso de Maria e de João, que a gente tem explanado sobre eles. Amém? Exposto da lição, autoconfrontação. Não é, quando a gente ouve, de novo, eu falei que a gente vai fazer, por quase que instintivamente, uma autoavaliação do nosso relacionamento. A autoconfrontação, o auto você traz para si. Não é, você precisa ouvir isso, confrontação. Então não é para minha esposa. Você que precisa ouvir isso, você que precisa melhorar isso. Não, é para mim, é uma autoconfrontação. Para depois que a gente possa, tratado isso, a gente possa realmente ajudar pessoas de uma maneira muito mais eficaz e à luz da palavra. Autoconfrontação, princípios bíblicos, o relacionamento conjugal, que é o que nós estamos vendo, parte 2. Submissão bíblica, nós vamos ver nas próximas páginas, e você pode aprender a demonstrar o seu amor ao seu cônjuge. Na página 2, princípios bíblicos, o relacionamento conjugal. A caixa lá em cima.
Visto que o relacionamento conjugal deve ter como modelo o relacionamento entre o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, que nós já falamos um pouquinho, o mandamento para amarmos uns aos outros é de importância fundamental. A prática do amor requer dependência constante de Deus e o compromisso de seguir o modelo de servo exemplificado pelo Senhor Jesus Cristo. O texto fala sobre o lava-pés, ele sendo Senhor, ele sendo mestre, e ele se coloca naquela posição de até o funcionário mais humilde da casa, de lavar os pés dos apóstolos. E ele falou assim: entende o que eu digo? Vocês me chamam de rabi e mestre, e eu realmente sou, mas eu, como rabi e mestre, faço o serviço do serviçal. Então o que vocês devem fazer? Então esse é o modelo, e aí a gente tem que ver exatamente dessa forma. A grande maioria dos problemas conjugais de relacionamento, ele vem por conta do nosso ego. É o que eu acho, é o que eu acho que ela ou que ele deveria fazer, é o que eu aceito ou não aceito. Dentre as divisões, eu vou colocar dessa forma, que tem a palavra amor aqui no na nossa língua, no português, no nosso português, os gregos, eles identificam até 8 tipos de amor. Eu queria trazer isso para vocês, não é na lição, mas eu queria trazer porque é interessante a gente saber, alguns de vocês já sabem, óbvio, mas para que a gente consiga entender o que a Bíblia está falando, porque de repente ela fala amor, e muita gente, igual Coríntios 13, que nós estudamos algumas lições atrás, e ele fala amor, sentimento, é o que nós latinos de modo geral associamos, e não é. Lá ele fala como sendo ação. Dentre as 8 partes divididas do amor, ele fala sobre o amor eros, que é o amor erótico. Ele fala sobre o filia, que é um amor de amizade. Ele fala de um amor ludus, que é um amor sedutor, aquele que tem o flerte. Ele fala do storge, que é um amor familiar. Ele fala da filetia, que é o amor próprio. E aí a Bíblia também se refere a ele, ama-se o próximo como a ti mesmo. Ele fala sobre o amor pragmático. Só para ter uma ideia sobre o tão forte é esse amor, e um dos amores que nós deveríamos ter dentro dos nossos relacionamentos e que é muito pouco falado. O amor pragmático, para dar um exemplo, imagina as guerras que existiam na Europa na Idade Média. Então tinha lá, por exemplo, um reino que estava brigando com o outro há dezenas de anos. Existem guerras entre França e Inglaterra que duram mais de 100 anos. E aí eles arrumavam um casamento entre um príncipe e uma princesa, e eles iam casar e formar uma união em prol das duas nações, para que o povo sofresse menos, para que o povo não se desgastasse tanto com a guerra. E aí aquilo era colocado como se fosse um desafio, tanto para o príncipe quanto para a princesa, e eles se uniam no relacionamento e a guerra cessava. É um amor pragmático, ele tem um compromisso. Dentro dos nossos relacionamentos, nós deveríamos ter justamente esse amor pragmático. Então não é o que eu quero, não é o que eu sinto, é o que eu devo fazer, porque aí eu estaria obedecendo as Escrituras. Eu tenho que amar a minha esposa, eu tenho que amar assim como Cristo amou a igreja. Ele é pragmático, eu tenho que fazer dessa forma. Por isso que eu quis trazer para vocês também essas divisões sobre amor. Ele tem o amor ágape, que é o incondicional que nós conhecemos, e existe um outro amor que também é muito pouco falado, ele chama mania, é um amor obsessivo. Talvez a gente conheça mais por aquele ciúme obsessivo. A pessoa fala que ama, mas ela ama tanto a ponto de ser doentio. E não se fala muito desse. Quando a gente lê as Escrituras e você lê a palavra amor, aí a gente consegue de alguma forma identificar o que ele está falando. Então não é sentimento, não é o eros, não é o lúdico. Quando ele fala amar o próximo, eu vou, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, ele está falando de um amor que você se doa. Ele está falando de um amor que você tem que ser prático com ele. Existe uma das versões da Bíblia que em vez de amor fala caridade. E caridade é amor praticado. Ou seja, eu não preciso sentir alguma coisa, eu tenho que ir fazer. Eu vejo uma necessidade de alguém, eu vou lá e faço. É isso que está falando em 1 Coríntios 13. Amém? Eu queria trazer, porque como o relacionamento marido e mulher, a base, e é igual a gente leu nesse quadro acima, a base é o amor, a gente tem que saber de que amor estamos falando. Amém?
no 3 aqui. Continuação da lição 14, lá na página 2, sobre os princípios. Princípio 64. Maridos, desposem-se de toda dureza e amargura para com as suas esposas. Revistam-se de amor e de compreensão, a exemplo de Cristo, que também amou a igreja e se entregou por ela. Para ser um líder verdadeiro, você precisa ser um verdadeiro servo diante das atitudes e ações. Tem que ser dessa forma. Princípio 65. Esposas, despojem-se de todo espírito de discussão, de contenda. Revistam-se de amor, submissão e respeito para com seus maridos. Esposa, marido. Princípio 66. Amar o seu cônjuge como Deus ordena. Tem a passagem, 1 João 6,33. Exige que você morra diariamente para os seus desejos egoístas e viva para agradar a Deus e servir ao seu cônjuge. Aqui a gente consegue enxergar um amor pragmático. Eu tenho que fazer porque é uma ordenança, e aí eu vou fazer da melhor maneira possível. E se de alguma forma esse relacionamento for revestido por um amor lúdico, pelo flerte, pela paixão, puxa, aí fica um relacionamento excelente. Mas a gente tem que ter em mente que eu falo assim, eu tenho que obedecer ao Senhor, e se Ele fala para fazer dessa forma, eu tenho que fazer dessa forma, independente do que eu sinta. Porque toda vez que você coloca o seu sentimento em primeiro lugar, você está tirando a vontade de Deus e fazendo a sua. Ou seja, o seu ego passa a ser a idolatria diante de Deus. E dentro da igreja protestante, a maior idolatria que tem é justamente o ego das pessoas, o egoísmo. Então a gente tem que mortificar isso, que é do velho homem, e colocar a vontade de Deus para operar nos nossos corações. É Ele quem governa, é Ele quem governa. Então eu mato o velho homem e faço a vontade de Deus. E aí eu vou fazer da melhor maneira possível. Amém? Na prática, princípio 67. Para cumprir com fidelidade as suas responsabilidades conjugais, você deve depender da força do Senhor e da sabedoria da sua palavra. Eu puxei um versículo aqui, ele não está no nosso texto, mas eu gostaria que alguém lesse Atos 1:8. Pode ler. Mas vocês receberão poder a descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. O que você vai virar? Um X-Men? Você vai receber poder, está escrito lá. Recebereis poder. Só que o complemento dessa passagem, o complemento desse versículo, ele fala para quê? Para ser minhas testemunhas. Quando a gente consegue receber o Espírito Santo em nós, a gente consegue produzir um testemunho digno de um verdadeiro cristão. O homem no mundo lá fora, ele não consegue se santificar, ele precisa do Espírito Santo. Vamos dar uma lida também em Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Quem achou pode ler. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha que interessante. Tem a carne e tem o Espírito. Como que o Espírito vai ganhar se a gente não for revestido daquele Espírito Santo que está falando em Atos 1:8? Se não tiver esse Espírito, a carne ganha. Então eu não consigo seguir a ordenança que o Senhor deixa na sua palavra se eu não me pender para o Espírito e mortificar a carne. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque se eu quero fazer a vontade do Senhor, eu tenho que fazer o Espírito, a parte espiritual, ela se elevar, ela se engrandecer em mim e mortificar minha parte carnal. Se eu não fizer dessa forma, eu não consigo fazer, até mesmo não pecar. Eu consigo não pecar se eu tiver o Espírito, porque eu passo a produzir um testemunho digno de um verdadeiro cristão. Amém? Só para a gente ter certeza disso, eu vou ler de novo o princípio 67.
Para cumprir com fidelidade as suas responsabilidades conjugais, você deve depender da força do Senhor e da sabedoria da sua palavra. Eu consigo fazer isso, eu consigo ter essa força do Senhor, eu consigo entender a sabedoria do Senhor quando eu estou revestido pelo Espírito Santo. Amém? Recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. Ainda no 67, não dependa da força ou da sabedoria natural. Não dependa. Cumprindo fiel e amorosamente as suas responsabilidades, você demonstra amor a Deus. Não dependa da sua força ou sabedoria natural. Vamos dar uma lida lá em Jeremias 17, 5 e 6. Jeremias 17, 5 e 6. Assim dizia a fé: maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como arbustos no deserto, não perceberá quando algum vem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mantenha o texto aberto. Olha que interessante. Maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia na força do seu braço. Maldito é o homem que confia na sua capacidade intelectual. Maldito é o homem que confia nos seus estudos. Maldito é o homem que confia num outro homem que vai colocar ele numa empresa, numa indústria e vai fazer alguma coisa desse sentido. Maldito é o homem. E aí a Bíblia compara esse homem a uma planta. É como se fosse um arbusto no deserto. E se você imaginar um arbusto no deserto, você fala assim, ele não tem chance de progredir. Eu vou comprar uma muda de uma árvore, vou levar num deserto e vou plantar ela. Qual a chance dela produzir? Esse é o homem que confia no homem ou na força do seu braço. Eu tenho que depender do Senhor. É o que está escrito aqui, eu tenho que depender do Senhor. Vamos ver Jeremias 17, 7 e 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que se estende as suas raízes pelo ribeiro. Uma árvore que não afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca e nem deixará de dar o seu fruto. Que interessante. Esse é o homem bendito. Bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é esse homem. E ele também faz uma alusão a, de novo, uma planta. É uma árvore plantada junto a um ribeiro. E você imaginar a cena, você imagina um riozinho passando, uma muda sendo plantada ali, no tempo certo ela dá o seu fruto, ela está sempre viçosa, ela não tem estiagem, porque ela tem onde tirar das suas raízes o que ela necessita para ela progredir. Esse é o homem que confia no Senhor. O princípio 67, a segunda parte, fala assim: não dependa da força ou da sabedoria natural. Não dependa. Confie no Senhor. É o que o texto de Jeremias vem a corroborar justamente com isso. É o modo como nós temos que ter. Princípio 68. Quando você falhar no amor conjugal, será possível restaurar a comunhão com o Senhor e com o seu cônjuge. Para restaurar a comunhão com o Senhor, você precisa confessar diante dele o seu pecado e voltar ao seu compromisso inicial de viver para ele. Lembre-se de onde você tropeçou, arrependendo-se e voltando às obras que praticava no princípio, como evidência do seu amor ao Senhor. Tanto na vida espiritual, se a gente de alguma forma pecar, o Senhor criou um mecanismo que no Antigo Testamento era o ato sacrificial de você derramar sangue para cobrir pecado. E no advento da graça que nós estamos vivendo hoje, Cristo derramou esse sangue, simbolizando, lógico, todo o ritual do passado, e não há mais necessidade de nenhum ritual, porque ele é autossuficiente. A gente não menospreza o sacrifício de Cristo, tentando colocar alguma outra coisa. A gente falou, tivemos uma aula sobre perdão, e para a gente tomar cuidado para o nosso crivo de perdão não ser maior do que o crivo de Deus. Então a gente tem que confiar no Senhor. Então, mesmo se você errou, você tem como voltar. No relacionamento também. Vê onde errou. Tenta restaurar. Tenta restaurar. Por que a gente está falando isso? E está sendo bem enfativo, justamente da gente se basear nos textos bíblicos a respeito de relacionamento.
porque isso vale para nós, é uma receita e vale para nós. E a gente, de novo, estabelecendo isso em nós, a gente tem como fazer isso com os outros. Então você tem certeza que você vai dar o melhor conselho possível. Se a pessoa seguir, ela vai ter um resultado, porque é Bíblia. E a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. A gente viu isso lá em João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e tal. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra que nós temos aqui, ela é a verdade, porque o próprio verbo que habitou entre nós falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu der esse conselho, eu tenho certeza de que ele vai produzir resultados. Então, isso tem que estar estabelecido em mim, em primeiro lugar, para que depois eu consiga transmitir isso para os outros. Amém? Página 3, lá o quadro lá em cima. Submissão bíblica é um ato da vontade demonstrado quando servimos aos outros como uma atitude que os considera superiores a nós mesmos. Submissão, porém, não significa que você se deixará controlar por outra pessoa. Em questão de autoridade final, você responde diretamente a Deus e não a outra pessoa, seja ela quem for. Lógico, a gente está entendendo sobre submissão bíblica. É dado o mandamento às esposas, às mulheres, para que elas sejam submissas aos seus maridos. Nós também, de certa forma, submissos à igreja e a Deus, e Ele tem a palavra final sempre. Se você considerar, por exemplo, um país de cortina fechada, onde o evangelho é proibido, e você está inserido lá, e você como cristão, é dito para você pregar o evangelho com todo o cuidado do mundo, mas você prega o evangelho, mesmo que a autoridade civil fale o contrário. Então quem você está submisso em primeiro lugar é o Senhor, sempre é o Senhor. Amém? Existem alguns textos que atestam isso, eles estão aqui, tanto Atos 5:29 como Atos 9. O número 1, você deve ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. 1 Pedro 2:21 fala isso. Nós devemos ter o exemplo de Cristo nas nossas vidas. Então eu tenho que fazer conforme Ele fez. O 2, a palavra de Deus pede que você se submeta sem espírito contencioso. Não pode ter tipo de contenda. Você não pode ser submisso não concordando. Você tem que ter uma entrega. Isso vale para o Senhor, isso vale para a receita que Ele deixou para nós a respeito de relacionamento. Então, se eu, como marido, tenho que amar a minha esposa, eu tenho que amar a minha esposa. Eu tenho que fazer de tudo para que ela se sinta exatamente dessa forma, amada. Se a esposa, e ele fala para estar sobre a mesma missão do marido, tem que fazer dessa forma. Com toda a sabedoria da mulher de Provérbios, do jeito que tem que ser, mas tem que fazer exatamente dessa forma. É a receita bíblica, é o que Deus deixou para nós. Aí se eu vou questionar isso, eu estou questionando quem criou a própria vida. Então não tem como ser contencioso debaixo da guarda da submissão do Senhor. Amém? Aí ele fala, submisso a Deus, submisso a outros crentes, submisso ao seu cônjuge, aos seus pais, quem tem autoridade sobre você. Até mesmo com os filhos a gente tem que saber aonde a gente exige deles ou não. Aos seus patrões, a Bíblia fala disso também. Quando a gente é empregado, a autoridade estabelecida na igreja e a autoridade estabelecida no governo civil. Página 4, quadro. Muitos casamentos estão se desintegrando ou já foram destruídos porque maridos e esposas têm fracassado em amar de acordo com os princípios de Deus. Ainda que você nunca tenha conhecido ou praticado o amor bíblico, Deus lhe aponta o perfeito quadro do amor, que pode ser praticado por qualquer crente. Se você falhou na prática do amor bíblico, você pode restaurar a comunhão com o Senhor, lembrando-se de onde caiu, arrependendo-se do seu erro e voltando às obras que praticava no princípio, como evidência de um coração amoroso. No comecinho aqui ele fala assim: muitos casamentos estão se desintegrando ou foram destruídos porque maridos e esposas têm fracassado em amar de acordo com os princípios de Deus. É aquele amor pragmático, quando de alguma forma o seu coração começa a se inclinar contra o seu cônjuge. Então você já começa a ver mais defeito do que qualidade. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui: todo pensamento vai gerar um sentimento, todo sentimento vai gerar uma ação, toda a prática da ação
vai gerar um caráter. Mas tudo nasce num pensamento. Então, quando você, de alguma forma, no seu coração começa a desviar de olhar as qualidades do seu cônjuge e começa a olhar mais os defeitos, e você alimenta esse pensamento, ele vai brotar um sentimento, seja de repulsão e seja muitas vezes de atração por uma outra pessoa. Mas tudo nasce no pensamento. Quando fala-se sobre amor pragmático e eu devo amar a minha esposa, é independente de qualquer coisa. Eu tenho que ter os olhos voltados para ela. De novo, se a gente consegue entender isso e aplicar isso na nossa vida, a gente consegue passar isso para um casal que está passando por problemas, para que eles consigam de alguma forma conseguir ver por essa mesma ótica e eles se acertarem, porque essa é a receita bíblica. Então, casamentos são destruídos porque a gente não segue os preceitos que o Senhor deixou para nós. E aí vem de você fazer reflexão e estudo, graças a Deus, até mesmo por essa aula, para que a gente de alguma forma consiga assimilar isso nas nossas vidas. Amém? O seu casamento deve ser uma aliança estabelecida com o seu cônjuge perante o Senhor, tendo em vista uma vida inteira de companheirismo e ajuda mútua. É uma aliança, é para a vida toda e pela qual o Senhor participou. Quando você estava fazendo seus votos, e eu creio dessa forma, não é o ministro que está ali, o pastor que, embora ele abençoe o relacionamento, o casamento em si, mas é o Senhor quem sela. Então ele é testemunha, e ele sendo testemunha, você tem um compromisso com ele também. Quando a gente fala que casamento se faz com amor pragmático, uma outra palavra que podia ser usada no lugar desse amor pragmático é respeito, que segura a base do casamento. Então eu vou respeitar a minha esposa de tal forma que eu nunca faria alguma coisa que ela ficasse chateada comigo. Então eu não faria. E aí, não fazendo, eu mantenho a minha base. E se ela fizer da mesma forma, a gente tem um casamento feliz. Se dentro disso tudo, igual eu falei para vocês, ainda a gente tem até a parte do erotismo, e todos são adultos aqui, e a parte do ludus, o amor erótico, o amor lúdico, a gente vive um conto de fadas. Mas o principal, eu tenho que ter o amor pragmático, eu tenho que ter respeito, a ponto de não desviar o meu olhar para nenhum outro ser que não seja a minha esposa. De novo, se a gente entende isso, a gente sabe como ter e como seguir a receita bíblica. Amém? No 2 aqui, ainda na página 4, aplicar a solução de Deus para os problemas que há no seu casamento é sua responsabilidade. Eu tenho que fazer isso. A responsabilidade é de cada um de nós. Se eu de alguma forma me desviar disso, não adianta eu pôr a culpa em quem quer que seja. Isso é do homem, desde o Éden. Mas foi a mulher que tu me deste que fez o pecado, mas foi a serpente. Isso é do homem. Mas a responsabilidade a gente tem que chamar para nós, é individual. Então eu sou responsável por trilhar o caminho do meu relacionamento. Amém? Página 5, o terceiro. Pratique o amor bíblico com diligência. Arrependa-se dos pecados cometidos contra Deus e contra o seu cônjuge. Volte ao seu compromisso inicial de viver para Deus. Lembre-se de onde você caiu, arrependendo-se e voltando às práticas que mostram o seu amor para com Ele. Para dar início ao processo de reconciliação com o seu cônjuge, você deve confessar as suas falhas diretamente a Ele e voltar à prática do amor bíblico. É fácil isso? Não é fácil, mas é o que a gente deve fazer. O B, abstenha-se de julgar ou criticar o seu cônjuge. Abstenha-se. Sempre numa discussão e ela começa de alguma forma a se tornar acalorada, isso você pode às vezes identificar no seu relacionamento ou quando você vai aconselhar alguém. A pessoa fica com uma acusação sempre, o tempo todo. E de novo, a acusação é porque alimentou-se um pensamento e gerou um sentimento. Então você faz porque você de alguma forma quer ferir o outro, por conta de alguma coisa que ele te fez que você não gostou, que também de alguma forma te feriu. Então já faz um gatilho, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para que isso nunca avance do ponto. Então, se começar de alguma forma, ou a voz começar a ficar num tom mais alto, você cria um gatilho. Na nossa lição aqui, eles falam, na conversa entre o conselheiro Antônio e Maria, ele fala assim, levanta a mão. Então começou, levanta a mão. Aí você sabe, é o gatilho, eu tenho que parar nesse momento.
Porque se você não para, o negócio vai acalorando, e aí você fala coisas que machucam, e você fala para machucar mesmo, e uma palavra falada ela não volta atrás. Ela também gera um sentimento, que você vai pensar naquilo, e aí é alguma coisa que fica marcada. Então não faz. Então cria o gatilho. A gente tem que usar desses artifícios para de alguma forma não piorar a nossa situação e você conseguir ensinar alguém também para não piorar mais a situação deles. Então criem gatilhos. Isso é interessante. Então abstenha-se de julgar ou criticar o seu cônjuge. C. Não discuta com o seu cônjuge, mas encoraje a harmonia no lar, mansa e diligentemente, cedendo a preferência. O E. Haja com o seu cônjuge em harmonia, simpatia, benignidade, compreensão e humildade de espírito. Seja qual for o comportamento dele, não responda com um insulto se você for insultado. Não retribua, mas retribua com bênção. Dê início ao processo de reconciliação, independentemente de qual dos dois esteja errado. É interessante que no início dos relacionamentos, dos casamentos, dá a impressão que você vai perder território. E é bom falar isso porque quando você está aconselhando um casal mais jovem, eles ficam brigando por território e nem sabem que estão brigando por isso. Mas se eu ceder aqui, depois eu vou ceder mais ainda e tal, então eu não quero, eu quero manter o meu território. E quando a gente vai passando os anos de matrimônio, você vê que não é nada disso. Que muito mais vale a pena você viver em paz do que você ficar brigando para falar quem que tem razão. Então, não adianta fomentar isso. Não é saudável fomentar isso. E a Bíblia fala para a gente não fazer dessa forma. O 4, página 5. Você pode responder biblicamente a um cônjuge irritante. Interessante isso. A sua irritação é um sinal de que você precisa mudar. Vamos dar uma olhada lá em 2 Timóteo 2, 23 a 26. 2 Timóteo 2, de 23 a 26. Quem achou pode ler. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. 22, 23. Até o 26. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, mas para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazer o que ele quer. Percebeu que existe uma orientação bíblica para a gente, de alguma forma, não responder a um cônjuge irritante? E se a gente acaba respondendo, significa que a gente precisa mudar. Porque existe uma orientação bíblica para um cristão maduro para que ele não haja dessa forma. Então, se de alguma forma eu não estou conseguindo lidar com a situação, eu preciso mais do Espírito, a ponto de eu ter domínio próprio. Então eu não posso estar medindo comigo, eu não tenho que responder um insulto com outro insulto. Então eu tenho que subir um degrau e falar assim, o que eu preciso fazer biblicamente, porque é uma resposta bíblica para uma discussão conjugal. O que eu preciso fazer biblicamente? E não é responder insulto com insulto. Então isso já é um sinal de que de alguma forma a gente precisa se corrigir. Então o problema não está todo no outro, existe um problema do meu lado também. Amém? Página 6 do 4. Lá em cima está falando, vencendo problemas mediante a comunicação bíblica. E aí ele coloca aqui uma coisa bem interessante. Ele fala assim, usando a mesa de conferência para a reconciliação. Mesa de conferência a gente já sabe o que é, e uma mesa é onde algumas partes vão sentar. E eu digo algumas porque tem os dois cônjuges e geralmente tem um mediador, um conselheiro.
E muitas vezes, e por vezes, pode ter simplesmente os dois cônjuges, mas uma mesa de reconciliação. Mas o quadro fala assim: as pessoas em geral, e especialmente as famílias, precisam ter um plano baseado em princípios bíblicos que lhe permita resolver os problemas e as falhas de comunicação. A comunicação é um problema terrível dentro dos relacionamentos, porque um fala A, o outro entende B, e como eu entendi B, eu vou responder com C. E a pessoa nem falou B, ela falou A, e a gente não conseguiu entender o que ela estava querendo se expressar. Existem pessoas que têm dificuldade em se expressar, então até nisso a gente tem que de alguma forma ser compreensível, para falar assim, o que realmente a pessoa quer dizer, ou por que ela está agindo de determinada forma. Às vezes, quando uma pessoa está te insultando, é porque de alguma forma ela se sentiu insultada. Aí você fala assim: o que eu fiz para ela? Então é você subir um degrau e tentar olhar a situação de cima. É fácil? Não é. No meio de um relacionamento você quer descer mais uns 2 degraus, mas você tem que subir. Você é cristão, você tem domínio próprio, então você tem que subir o degrau e olhar o relacionamento de cima. E aí você responder biblicamente a isso. Então tem que ter um plano baseado em princípios bíblicos. Se você se dispuser a comunicar com os outros para resolver os problemas de modo bíblico, a obediência à palavra de Deus, você será bem sucedido. Todavia, se não obedecer à palavra de Deus, será por ignorância ou desobediência voluntária, você estará abrindo as portas para um desastre. Então não adianta, não existe algo ou alguém, ou algum estudo, ou alguma disciplina que o homem humano possa ter inventado que supere aquilo que Deus já tem para nós. Eu sempre tenho que buscar aqui. E aqui eu tenho certeza que a fonte ela é hiper confiável e que ela vai ter um destino bom. Então eu tenho que fazer dessa forma. Ah, mas poxa, mas aí eu tenho que reconhecer que eu errei. Tem. Ah, mas eu tenho que pedir perdão. Tem. Ah, mas eu tenho que me submeter. Tem. Ah, mas eu tenho que amar. Tem, ué. Tem que fazer. É a receita. Agora, não quero fazer isso. Ok, só que você vai para um desastre. Então, até para nós aconselharmos os outros, e se você deixar dessa forma, a pessoa fala assim: o que eu quero reconciliação. Então você sabe o caminho que você tem que seguir. É um remédio amargo, muitas vezes, mas é o remédio que você tem que tomar para conseguir sarar dessa desarmonia. Bem, propósitos gerais de uma mesa de conferência. Eu coloquei aqui uma nota de rodapé. A falta de comunicação ou a comunicação falha é um instrumento nas mãos do nosso inimigo para aniquilar relacionamentos. Satanás usa muito isso, muito. Então a falta de comunicação ou uma comunicação falha, você tende a criar problemas por conta disso. Então é algo que tem que ser realmente resolvido. E a mesa de conferência é algo que você pode fazer para tratar justamente essa falha de comunicação. Propósitos gerais de uma mesa de conferência: providenciar aos participantes, pode ser casal, família, colegas de quarto, colegas de trabalho e tal, um ambiente que lhe permita comunicar biblicamente. Então você vai conversar, você vai expor. Ajudar na restauração de relacionamentos deficientes e dar início ao estilo de vida de perdão e reconciliação entre pessoas. C. Fornecer um método para que se encontrem soluções bíblicas para o desenvolvimento e os mantenha a unidade nos relacionamentos. Então se cria, estabelece padrões. Desenvolver o hábito de tomar decisões diárias de modo bíblico. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você tem um alvo, tem um objetivo, e eu trabalho com indústria. Se você tem um objetivo para fazer e se você não fizer um feedback constante e rápido e curtos, às vezes você se desvia muito daquilo que é o objetivo e quando você vai ver fica muito caro para voltar para o voltar. No relacionamento é a mesma coisa. Então é preferível, se há problemas, vamos fazer feedbacks curtos. Vamos falar toda semana, todo dia se for o caso. Quando o negócio for se acertando, aí talvez essa mesa de conferência ela pode ser mais espaço, porque não vai ter tanto problema para ser resolvido. Mas no começo, façam diariamente se for necessário. Orem diariamente junto, senta para conversar, separa meia hora e acerta os ponteiros. E acerta os ponteiros de novo. E acerta os ponteiros de novo. Quando eles começam a sincronizar, aí você pode dar mais tempo para isso. Mas a mesa de conferência é justamente para isso.
Então a gente não pode deixar o negócio andar muito. Aí quando desgringola muito, aí você vai querer consertar um negócio que ficou muito ruim para consertar. Então faça antes. Amém? O 2. Pré-requisitos para você dirigir a primeira mesa de conferência. Comece a conjugar a si mesmo. Lembra que a gente falou sobre autoconfrontação? Auto é para mim. Vamos lá em Salmo 139, 23 e 24. O Salmo está bem no meio da Bíblia. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo me ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Para o salmista escrever isso, ele tem que de alguma forma ter buscado tanto se alinhar com o Senhor e se fazer esse autoexame, essa autoconfrontação, a gente pode até chamar isso no nosso curso, a ponto de, ele fala assim, puxa, agora talvez nem eu consiga enxergar mais. E ele pede para o Senhor, sonda-me, vê se existe em mim algum caminho mau. Então a gente tem que ter coragem para falar para o Senhor dessa forma, quando a gente já tentou se tratar o máximo possível. Então uma mesa de conferência, em primeiro lugar, antes de você sentar com o seu cônjuge, ou de alguma forma for aconselhar alguém a sentar com as duas partes, em primeiro lugar, um autoexame. Em primeiro lugar, faz um autoexame e já vai ver no que você tem que mexer. Porque se quando você sentar, provavelmente vai ter, e eu vou chamar exatamente dessa forma, uma acusação do lado de lá, e aí você fala, não, essa aí ela é coerente, porque eu preciso realmente melhorar nesse ponto. E não você ir só tentando acusar o outro e vice-versa, e aí a coisa não flui, não funciona. Então, em primeiro lugar, um autoexame, uma autoconfrontação. Comece a conjugar a si mesmo. O B. Peça que o outro membro da sua família ou do grupo trabalhe com você no desenvolvimento de um método para a comunicação bíblica de uns com os outros. Explique o seu compromisso de edificar os outros e aprender a conversar, concentrando-se em vencer os problemas e não em atacar pessoas. Esse segundo ponto é quando a gente começa a delinear os gatilhos de como vai ser formado ou trabalhada essa mesa de conferência. Então, o que a gente vai fazer? Então, se a gente começar a discutir, nós vamos levantar a mão. Que significa que tem que parar, dar uma respirada, colocar os ânimos no lugar e continuar num tom mais ameno, para que não venha a ter uma ofensa ou algo pior. Então você começa a acertar os procedimentos de como agir dentro dessa mesa de conferência. Isso é muito importante, porque você fazendo dessa forma, você já sabe como trilhar essa discussão. E discussão no sentido de tentar reconciliação, e não no sentido de aumentar ou fomentar a desavença ou a desarmonia. Então você trata disso primeiro. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, 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 assim. Beleza. Então você cria os gatilhos. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Tendo gatilho, você sabe que, se eu levantei a mão, é porque tem que parar, eu tenho que respirar, eu não vou falar alguma coisa que ofenda para depois a pessoa ficar lembrando e fomentando um sentimento. Então eu paro antes, eu não falo antes. E a gente faz isso conosco e a gente faz isso com quem a gente está aconselhando. Amém? Então, o segundo ponto, isso. Terceiro, perdoe de coração aos demais participantes da mesa de conferência, mesmo que eles não tenham lhe pedido perdão. A gente teve uma aula sobre perdão, e o perdão você libera ele, independente do sentimento. Você libera perdão. A gente viu no Pai Nosso que ele trata 3 vezes exatamente disso. Eu gosto bem do texto de Mateus 6, quando ele fala de 9 a 13, mas o 9 ele fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. O perdão ele sempre tem, a gente já teve aula, mas é bom frisar isso, porque isso é tão importante, porque você fala assim, eu vou liberar perdão. Beleza. Aí, 2 dias depois eu vou espetar a pessoa com a mesma coisa que está doendo no meu coração ainda. Então você não perdoa. E o perdão, ele faz assim, tudo que eu tenho de pecado contra Deus, eu gosto bem
explanação. Deus coloca num livro e está lá em cima dele para, no dia do julgamento, você sentar com ele, ele vai ter aquele livro lá do lado para ser o teu acusador, para colocar contra ti, porque o acusador vai estar lá também para falar, ó, tem tudo isso, essa alma é minha. Só que quando você perdoa na esfera humana, esse livro é jogado no mar do esquecimento. Então o acusador vem e ele não tem do que te acusar. Então é sempre dessa forma. Perdoai, Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Perdão. Ah, mas eu não estou sentindo. Quem diz que sentimento é o referencial para você liberar perdão? Aí no versículo 14 e 15 ele fala a mesma coisa. Ele fala assim, porque se você perdoar, o seu pai vai perdoar. E aí no outro ele fala assim, porque se você não perdoar, o seu pai não vai te perdoar. Então você tem que lembrar, toda ofensa que você fez contra Deus está marcado no livro. E ele quer jogar esse livro fora, desde que você libere perdão. Então, numa mesa de conferência, já vai com o coração aberto para perdoar. Relacionamentos, você tem que liberar perdão. Porque senão você fica desenterrando coisa. 30 anos de casado. Lembra quando a gente estava na primeira semana de casamento, não sei o quê, e aquilo lá eu não consigo perdoar. Você está desenterrando coisa e trazendo para uma mesa de discussão algo que só tem prejudicado a vida de vocês dois. Joga isso fora. Perdoa, libera perdão. Amém? Então perdoe de coração os demais participantes da mesa, da conferência, mesmo que eles não tenham te pedido perdão. Ok? Na página 7, algumas instruções. Recorde os propósitos da mesa de conferência. Recordem, está lá nos itens anteriores. O E, não alimente discussões nem contendas. Nós lemos o texto lá em 2 Timóteo. Não alimente, não fica fomentando isso. F, esforce-se para atingir os seus alvos pessoais de mudança, sem querer mudar os outros. Gente, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Você muda e provoca uma mudança no outro. Mas ninguém muda ninguém. Eu estou 100% certo e quem tem que mudar é minha esposa. Então eu vou tentar mudar ela. E se ela não mudar, nós vamos ficar nessa guerra o tempo todo. Não vai funcionar. Então eu tenho que estar preparado, eu vou mudar. E aí eu provoco a mudança do outro. G, tenha um espírito perdoador. De novo. H, trate os demais participantes da mesa, da conferência, assim como desejam ser tratados por eles. Faça aos outros o que você quer que faça com você. Procedimentos para a primeira mesa de conferência. O marido, ou qualquer outra pessoa, pode ser, deve dirigir o encontro. E a esposa deve tomar as notas. Então, vocês vão conversar, vai ser anotado, porque é algo que vocês têm que seguir. Então, isso aqui me ofendeu, tal, acertou isso aqui, ou ficou bem certo ainda, mas vou trabalhar isso no meu coração, vou liberar perdão, está lá registrado. Para quando tiver a segunda mesa de conferência, aquilo está lá, esse ponto, melhoramos nisso, tivemos progresso, e tem que ter progresso, porque se não tiver progresso, vocês vão tendo cada vez mais desarmonia e o negócio vai desgringolar. Mas pela receita bíblica, você tem que ter progresso. Então, faz a anotação do B. De comum acordo, decidam sobre o horário para realizar a mesa de conferência, a duração de cada sessão e frequência semanal. Recomenda-se que o encontro tenha duração máxima de 1 hora para evitar o cansaço e incentivar a todos que se mantenham concentrados nas questões importantes. Então, marca o horário, tem que ser tranquilo para os dois. Não adianta um ficar com o celular atendendo cliente enquanto está lá tentando resolver um problema conjugal. Tem que ter foco, tem que ter atenção, tem que ter tempo de qualidade. Mesa de conferência, tempo de qualidade. Amém? C. Escolha um local que favoreça a comunicação séria e eficaz, sem interrupções. Escolha uma sala onde haja o mínimo possível de distração. Se possível, escolha uma mesa grande, o suficiente para que todos se acomodem confortavelmente. É preparar o ambiente, é disso que ele vai tratar. Então, você vai fazer a sua primeira mesa de conferência, lógico, no espaço que você tem na sua casa, no espaço que você tem, no escritório ou em algum lugar que vocês, de alguma forma, tenham tranquilidade para poder discutir isso. Sabendo que tem que ser um lugar reservado e tal, e
para cada vez isso ser uma constante, ser algo que aconteça com uma certa frequência, para que os problemas vão sendo acertados, para que o alvo venha sendo corrigido. Conforme os ponteiros vão sincronizando, conforme as coisas vão se alinhando, isso aí pode ser mais escasso, pode demandar um espaço de tempo maior. Mas a gente tem que saber disso para nós e a gente tem que saber disso para quem a gente está aconselhando. Amém? Página 8. D. Formule um plano para lidar com o comportamento não bíblico. E isso pode acontecer. Escolha um sinal silencioso ou calmo, como levantar uma das mãos, que a gente já até comentou aqui, para indicar que o comportamento da outra pessoa não está sendo bíblico, na opinião. E dê um ou mais dos participantes. O sinal silencioso é preferível, pois é mais difícil de que se incite a ira. Lembra, Provérbios 15:1. Palavra dura suscita a ira, a resposta branda desvia o furor. Se a pessoa cujo comportamento está sendo contestado se arrepender, confessar e voltar a falar e agir de modo bíblico, a mesa de conferência será reiniciada. Caso contrário, a comunicação em modos bíblicos será encerrada, bem como a mesa de conferência. Isso é interessante, e nós já falamos um pouquinho sobre isso, são aqueles gatilhos. Gente, gatilho é muito importante e é muito eficiente. Muito eficiente. Então começou a sair um pouquinho fora do roteiro, faz um silêncio, pode ser eu levantar a mão mesmo, pode ser vamos respirar 5 minutos. Então você criou um gatilho, você tem um acordo já a respeito desse gatilho, você faz o gatilho. Então a pessoa fala, vou ter que parar aqui. E aí a própria pessoa fala assim, puxa, eu estou passando o limite, então eu preciso realmente de alguma forma, porque eu estou respondendo de um jeito não bíblico, ou seja, de um jeito que está fora daquilo que foi acordado. Gatilho é importante, não se esqueçam disso, tanto para nós quanto para os outros. Gatilho, gente, é importante para tudo. Financeiramente, se eu falo assim, eu vou gastar no cartão tanto, você tem um gatilho que você põe. Não, mas o banco me deu um limite de 50 mil, se ele deu e confia em mim, eu vou gastar. Não, você põe o seu gatilho, eu não posso passar daquilo. Qual que é o gatilho? Passou no limite, você guarda. Então serve para tudo. Serve para o financeiro, serve para o conjugal, serve para o trabalho, serve para a meta, serve para estudo, para tudo. Usem gatilhos, é muito interessante. E você tem como pontuar aonde está saindo fora para corrigir o rumo, para corrigir o roteiro. Amém? O 3, D3. A mesa de conferência pode ser reiniciada em um outro momento. Lembra que parou porque alguém de alguma forma não seguiu os padrões e aí cessa-se para o negócio não ficar pior, depois ela pode recomeçar. O E. Se durante uma mesa de conferência uma pessoa não se controlar, ela deve, primeiro, usar um sinal pré-estabelecido, que nós falamos, retirar-se da mesa de conferência até que esteja pronta para agir de modo bíblico. Então, são os acordos que têm que ser feitos para que, de alguma forma, a gente consiga ter um bom andamento de uma mesa de conferência. Mesa de conferência, gente, ele traz aqui no autoconfrontação, porque é algo que já foi testado e funciona. Então a gente vai usar um molde de algo que funciona e 100% baseado na palavra. Então funciona mesmo. Pode existir outros modos de fazer? Pode, mas o que se ensina no nosso curso é justamente isso. Eu não tenho nada, não sei como fazer. Você tem agora uma mesa de conferência e você pode usar ela como molde para tanto para o seu relacionamento quanto para quando você for aconselhar alguém. Amém? Então crie os gatilhos. O G, e ele vai falar sobre justamente isso, sem estresse. A sessão inicial inclui atividades específicas. Na primeira vez de conferência, leio Efésios 4, 17 a 32, que é um texto para já se basear na palavra. Separe um tempo para que cada pessoa faça. E se ainda não fez, uma lista mais completa possível de palavras e ações pecaminosas que atingiram os outros e, em particular, aquelas que estão na mesa de conferência. Ou seja, pelo autoexame, eu já vou ver tanto o que eu fiz de errado, quanto o que de alguma forma eu sei e a gente sabe que eu ofendi a outra pessoa. Então você vai sentar na mesa e fala que você já vai expor. E não é para outra pessoa falar assim, tá vendo, eu sabia e tal, é isso aí mesmo e não sei o quê. A gente vai ver isso vocês vão ver, né, quando vocês lerem a conversa do Antônio e da Maria, e ele de alguma forma se exalta e o conselheiro tem que intervir para que as coisas se acalmem. Então, você faz a sua lista
daquilo que você errou, você faz a lista daquilo que você possivelmente ofendeu a outra pessoa. Algo que precisa ser consertado. 3. A esposa ou a pessoa designada para tomar as notas deve registrar por escrito os principais pontos discutidos na mesa de conferência. Sugestões: anote em colunas separadas as intervenções de cada pessoa, sejam elas as confissões dos seus pecados ou o oferecimento de ajuda para outra pessoa, a citação de um versículo bíblico, tal que for. É como se fosse uma ata. No encerramento do encontro, as pessoas que tomam nota devem ler em voz alta as decisões e os compromissos assumidos pelo grupo e por membros desse grupo. Após a leitura, cada pessoa tem liberdade para sugerir possíveis mudanças e posso contribuir para esclarecer alguma parte da ata. Os ajustes oportunos devem ser inseridos na ata. Então, é fazer o negócio acontecer. É fato que, e por estudo, que o ser humano, quando de alguma forma ele sabe que ele vai ser cobrado a respeito de alguma coisa, ele age em prol daquilo que foi acordado. Por isso que é importante, na mesa de conferência, fazer essas anotações. Porque fala assim, puxa, eu falei que eu ia melhorar nisso. Então eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho que pelo menos ter algum tipo de progresso nisso. Agora, se só falou por falou e ficou mais ou menos meio que não sabe se falou direito, não está registrado. Você ficou de melhorar isso. Aonde você progrediu isso? Aonde você falou que ia fazer isso e não fez? Então a própria mesa de conferência, ela cria uma autocobrança. E por persistência de você fazer alguma coisa que você não tem o hábito de fazer, aquilo se torna um hábito. Eu não tenho o hábito de leitura. Eu vou me esforçar para ler. Eu leio um capítulo por dia das Escrituras. Não entendi nada, mas eu vou ler no outro dia. Entendi uma frase lá que me chamou a atenção. Vou ler no terceiro dia, vou ler no 15º dia. Já estou entendendo. Vou ler 2 meses. Então, pela persistência daquilo, eu sinto falta da leitura. O dia que eu não leio, eu sinto falta da leitura. Mas por quê? Porque eu criei o hábito. Mas por que eu criei? Porque de alguma forma eu persisti. A mesa de conferência é para isso. Ela cria uma autocobrança. E se eu me cobro, e eu me cobrando, eu vou mudando os meus hábitos. E eu mudando meu hábito, a relação é para melhorar. Amém? Está ficando claro? Vocês perdoam que eu falo bastante, viu? Eu vou terminar antes do café, então não vai ter nem café hoje. Bom, ele traz um monte de outras recomendações a respeito da mesa de conferência. Vocês vão ler, lógico, a lição vai para casa. Hoje a gente está dando só umas diretrizes. Página 9. Sejam constantes. Vamos dar uma lida lá em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Primeiro que ele é uma ordenança, e ele traz até mesmo o benefício que nós vamos ter de seguir essa ordenança. E é uma ordenança bíblica, então a gente tem que ser realmente persistente naquilo que é o correto. E a gente vai colher daquilo que a gente fez, a gente vai ter a paga daquilo. Então sejam constantes. Reconheço que nem todos os problemas podem ser resolvidos em poucas mesas de conferência. Para uma quantidade maior de problemas, estabeleça uma agenda de trabalho que será realizada durante algum tempo. Então, você vai tratar do problema. O pastor Du falou uma vez aqui que ele teve sessão de 10 sessões, às vezes, de aconselhamento. Então, tem problemas que numa sessão se resolve, desata alguns nós e o negócio flui. Existem alguns que o nó está bem apertado, então você tem que trabalhar um pouco mais. Mas qual que é o segredo? Sejam constantes. Persistam. Esse é o segredo. Persistam. Até ter mudança. Trabalhe para derrotar o problema. No 2. O K. Uma vez firmado entre os participantes da mesa de conferência um estilo bíblico de reconciliação, pode-se prosseguir na aplicação dos modos bíblicos para resolver conflitos, estabelecer alvos e tomar decisões.
O objetivo principal da mesa de conferência é ser um instrumento para fazer a comunicação bíblica e um estilo de vida. Funciona. Estudo de caso, a gente vai ler alguma coisa só aqui, porque aí já vai demandar para as tarefas. A caixa lá em cima. Independente de quão difícil uma situação possa ser, você deve seguir a palavra de Deus em todos os aspectos, para que a vontade dele se cumpra. Não existe segredo, ainda mais para nós que somos cristãos, a gente sabe disso. A gente pode muitas vezes, numa situação, não estar confortável com ela. Mas se de alguma forma a gente não está confortável, é nós que devemos nos amoldar a ela e nunca o contrário. Então eu tenho que fazer a minha autoavaliação e de alguma forma fazer isso. E aí prosseguir para que a situação possa ser sintonizada com aquilo que Deus quer. Aqui a gente tem uma descrição da Maria. Eu gostaria de ler esse parágrafo recuado aqui. O compromisso de Maria com Jesus Cristo e a paz e a alegria resultantes. O seu compromisso de fazer as coisas conforme Deus pede, em vez de fazê-lo do seu modo egocêntrico. A sua lista de fracassos e a determinação de se despojar das práticas da velha natureza para se revestir das práticas bíblicas que evidenciam sua nova criatura em Jesus Cristo. O significado de perdão e a reconciliação segundo o modelo bíblico e os benefícios pessoais obtidos pela memorização das Escrituras e pelos devocionais. Esse é o feedback da Maria. Esse é o feedback que a gente pode, de alguma forma, mudando uma coisinha ou outra, fazer para as nossas vidas. E a gente tem que fazer dessa forma, para que os problemas sejam o mais amenizados possível. A gente tem que lembrar que nós somos embaixadores de Cristo. Você já conhece o versículo. E a gente representa o reino dos céus. E as pessoas olham em nós para falar assim: para ser crente igual o fulano ali, eu nem quero ser crente. Então como que você vai representar ou dar testemunho do reino de Deus tendo um relacionamento muito abalado? E o inimigo ele não se levanta contra casais ou famílias que não têm compromisso com Deus. Deixa eles de modelo de que tudo dá certo. Ele vai se levantar contra nós. Ponto. A gente sabe disso. Mas a gente é embaixador de Cristo. Então a gente tem que agir da melhor maneira possível. O que a gente está fazendo e o que o curso está fornecendo? Ferramentas para que de alguma forma a gente faça a nossa autoconfrontação e fazendo dessa forma a gente consiga inclusive ajudar os nossos. E fazendo dessa forma a gente consegue ser um povo que seja realmente embaixadores de Cristo. Um exemplo de vida, de modo de proceder e tudo mais, para que as pessoas olhem em nós e falem assim: eu quero saber o seu segredo. Qual é o segredo da sua felicidade? Qual é o segredo de você viver do jeito que você vive? Porque a Bíblia também fala que nós somos mais do que vencedores, e a gente só consegue alcançar esse status se não deixar o inimigo cirandar e sapatear na nossa vida. E aí esse curso traz ferramentas para que a gente consiga justamente fugir disso e aí ser exemplo. Então nós temos que ser exemplo. Quando a gente faz disso, quando a gente faz realmente a nossa mesa de conferência, quando você faz as anotações: mas o meu relacionamento já é muito bom. Faz ele ficar excelente então. O meu é ruim. Faz ele ficar bom, para depois ele ficar ótimo, para depois ele ficar excelente. Mas você tem que progredir, porque as pessoas estão olhando e você testifica e anuncia a Cristo pela sua vida. Palavras são anões, atos são gigantes. O que você faz arrasta pessoas. Então a gente tem que agir da melhor maneira possível. Amém? Vai ter todo o diálogo, aí vocês vão fazer em casa mesmo, todo o diálogo do conselheiro, com Maria, com Antônio e tudo mais tal. Eu vou ler só alguns aqui. Na página 11 do Antônio, quando ele começa assim: que sinal? E ele fala assim: que sinal devemos usar quando percebemos que um está ficando mais irado? E aí a gente já falou: crie gatilhos. Você tem a sua convenção com a sua esposa, ou você sugere o casal que você está aconselhando, mas crie um gatilho. Então, vai levantar a mão, é o gatilho que eles usaram aqui no texto. Na página 12 do Antônio também, quando ele começa assim, muito ríspido, e ele fala assim: é isso mesmo, ela sempre coloca a culpa em mim,
ela diz que eu não lhe dou valor, que eu não sou um bom marido, que eu não cuido das crianças, embora ela tenha começado a mudar recentemente, ela não é um anjo. Percebeu como que numa mesa de conferência pode haver um tipo de insulto e a resposta a um outro insulto? E ele colocou aqui, teve a paciência de colocar aqui muito ríspido, ou seja, você já pode imaginar a cena. Então, a gente não deve chegar nisso. Então, usa-se o gatilho. Começou a fazer, para. E aí recomeça de um modo mais brando. Porque você não insulta a pessoa, você não fala uma coisa que machuca. A Bíblia fala, uma palavra lançada igual não tem volta. Então, você ouviu, eu nunca gostaria de ter ouvido isso da minha esposa. E aí eu consigo levar isso pro resto da vida. Mesmo que de alguma forma eu interiorize isso, mas pô, eu não devia ter falado isso. Mas ela falou. Só que eu também falo. Então, a ferramenta aqui é para que a gente não faça dessa forma. Para que não crie justamente esse tipo de mágoazinha no coração. Para que a gente tenha o relacionamento mais correto possível. Diante não só da luz das Escrituras, mas até mesmo do mundo, para que eles olhem e falem assim, puxa, eu quero ser um casal igual a vocês. Eles falam, vem cá que eu te conto o segredo. Aí você fala sobre a luz do Evangelho que permeia os nossos relacionamentos. Amém? Gente, tem todo o diálogo dos dois aí mesmo. E aí nós vamos para as lições. Eu acho que eu fui muito rápido, né? Então você me perdoe por isso. Mas tem as lições, aí vocês já sabem como completar, a gente já tem feito, a gente tem lutado com isso. Nós já estamos na 15, entregamos só até a 8, para quem entregou, mas vamos, de alguma forma, seguir desse jeito. E aí tem as orientações que a gente já tem feito todos os dias. Amém? Alguma pergunta? Tudo ok? Então tá bom. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que foi falado aqui. É um esboço daquilo que vamos estudar no decorrer dessa semana, Pai, mas que a gente possa, Deus, assimilar, conseguir entender e assimilar mesmo para as nossas vidas como uma ferramenta, Pai, que a gente possa fazer uso dela para que a gente possa melhorar os nossos relacionamentos, para que a gente possa estabelecer em nós, para quem já tem um bom relacionamento, para que de alguma forma a gente possa usar isso em quem tenha passado ou esteja passando por algum tipo de problema, em algum tipo de desarmonia. E sabemos, ó Pai, que o inimigo luta para que a família seja dissolvida, algo estabelecido pelo Senhor. Queremos, ó Pai, ser instrumentos do Senhor para que de alguma forma a gente consiga restaurar o máximo possível de relacionamentos, a começar do nosso. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que foi falado aqui, por todas as referências bíblicas que leremos e as que nós já lemos, ó Pai, mas que elas possam ser gravadas em nossa mente, ó Pai, para que a gente possa falar como salmista, ela ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te agradecemos por esse curso, pelo pastor Juliano, pelo pastor Eduardo, Pai, pastor Juliano em viagem, pastor Lu lecionando nesse momento aqui na nossa igreja, mas que o Senhor possa estar com cada um desses meus irmãos aqui, Pai, nos dando direção, nos dando discernimento, que a gente possa, Pai, estar cada vez mais sintonizado com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. A fé.